Olá, seja bem-vindo à playlist do Ano Bíblico 2024. Eu sou Lorena Vieira e eu vou te acompanhar nas leituras diárias do nosso plano de leitura bíblica. E esse ano estamos com uma abordagem cronológica. O foco do nosso estudo será a linha da história como uma narrativa orquestrada por Deus a fim de manifestar a sua salvação. Se além desse conteúdo aqui em áudio você também desejar ter uma versão impressa do Ano Bíblico 2024, é só me seguir lá no Instagram. O perfil é @lori_vieira e fazer o download gratuitamente. Você também pode participar de um grupo de comunhão com outras pessoas que estão adotando o plano e acessar devocionais baseados nas leituras diárias. Então, sem mais delongas, vamos começar a nossa leitura de hoje. 2 Samuel, capítulo 1. Depois da morte de Saul, Davi voltou da vitória sobre os amalequitas. Havia 2 dias que ele estava em Ziclag, quando no terceiro dia veio um homem do acampamento de Saul, com as roupas rasgadas e a cabeça coberta de terra. Chegando a Davi, ele se prostrou em terra e lhe fez reverência. Davi lhe perguntou: "De onde vens?" E ele lhe respondeu: "Escapei do acampamento de Israel." Davi lhe perguntou ainda: "O que aconteceu? Conta-me." E ele lhe respondeu: "A tropa fugiu da batalha e muitos caíram e morreram. Saul e seu filho Jonatas também foram mortos." Davi perguntou ao rapaz que lhe trazia as notícias: "Como sabes que Saul e seu filho Jonatas morreram?" Então o rapaz que lhe dava a notícia disse: "Eu estava por acaso no Monte Gilboa e vi Saul se apoiando em sua lança. Os carros e os cavaleiros estavam tentando alcançá-lo. Nisso, ele olhou para trás, viu-me e me chamou, e eu disse: 'Aqui estou.' Então ele me perguntou: 'Quem és tu?' E eu lhe respondi: 'Sou amalequita.' Então ele me disse: 'Vem cá, mata-me. Estou cheio de cãibras, mas continuo vivo.' Então fui até ele e o matei, porque sabia que ele não sobreviveria depois de ter caído. E tomei-lhe a coroa da cabeça e o bracelete e os trouxe aqui, a meu senhor." Então Davi pegou as suas próprias vestes e as rasgou, e todos os soldados que estavam com ele fizeram o mesmo. E eles prantearam, choraram e jejuaram até a tarde por Saul e por seu filho Jonatas, e pelo povo do Senhor e pela nação de Israel, porque haviam morrido na batalha. Então Davi perguntou ao rapaz que havia trazido a notícia: "De onde és tu?" Ele respondeu: "Sou filho de um estrangeiro amalequita." Davi lhe perguntou ainda: "Como não temeste estender a mão para matares o ungido do Senhor?" Então Davi, chamando um rapaz, disse-lhe: "Vem cá e ataca-o." E o rapaz o feriu e ele morreu. Davi tinha dito ao rapaz: "Caia o teu sangue sobre a tua cabeça, pois tu mesmo testificaste contra ti quando disseste: 'Eu matei o ungido do Senhor.'" Davi demonstrou sua dor pela morte de Saul e seu filho Jonatas com esta lamentação, ordenando que fosse ensinada ao povo de Judá lamentação do arco que foi registrada no livro de Jazar. "Tua glória, ó Israel, foi morta sobre tuas colinas. Como caíram os valentes. Não contes isso em Gate, nem o proclames nas ruas de Asquelon, para que não se alegrem as filhas dos filisteus, que não exultem as filhas dos incircuncisos. Montes de Gilboa, não caiam sobre vós o orvalho nem chuva. Nem haja campos que produzam ofertas, pois ali foi profanado o escudo dos guerreiros, o escudo de Saul, que nunca mais será lustrado com óleo. O arco de Jonatas nunca recuou do sangue dos feridos e da gordura dos guerreiros, nem a espada de Saul voltou vazia. Saul e Jonatas, tão queridos e amáveis na sua vida, também não se separaram na sua morte. Eram mais velozes do que as águias, mais fortes do que os leões. Vós, filhas de Israel, chorai por Saul, que vos vestia de rica escarlata, que punha adornos de ouro sobre vossos vestidos. Como caíram os guerreiros no meio da batalha. Jonatas foi morto nas tuas colinas. Estou angustiado por ti, meu irmão Jonatas. Tu eras muito querido a mim. Tua amizade era mais preciosa para mim do que o amor das mulheres. Como caíram os valentes e pereceram as armas de guerra." Capítulo 2. Depois disso, Davi consultou o Senhor perguntando: "Subirei a alguma das cidades de Judá?" O Senhor lhe respondeu: "Sobe." Davi ainda perguntou:
para onde subirei? O Senhor respondeu: para Hebrom. Então Davi subiu para lá, juntamente com suas 2 mulheres, Ainoã, a Jezreelita, e Abigail, que havia sido mulher de Nabal, o carmelita. Davi levou também os homens que estavam com ele, cada um com sua família, e foram habitar nas cidades de Hebrom. Então os homens de Judá vieram e ali ungiram Davi, rei sobre a tribo de Judá. Depois informaram a Davi que os homens de Jabes de Gileade haviam sepultado Saul. Davi mandou mensageiros dizer aos homens de Jabes de Gileade: benditos sejais do Senhor pela bondade que mostrastes sepultando Saul, vosso senhor. Agora que o Senhor tenha misericórdia de vós e vos seja fiel, e eu também vos retribuirei pelo bem que fizestes. Fortalecei agora as vossas mãos e sede homens valentes, porque vosso senhor Saul está morto, e a tribo de Judá me ungiu como rei. Mas Abner, filho de Ner, chefe do exército de Saul, tomou Isbosete, filho de Saul, e o levou para Manaim, e o constituiu rei sobre Gileade, sobre os Azuritas, sobre Jezreel, sobre Efraim, sobre Benjamim e sobre todo Israel. Isbosete, filho de Saul, tinha 40 anos quando começou a reinar sobre Israel, e reinou 2 anos. A tribo de Judá, porém, seguia a Davi. Davi reinou em Hebrom, sobre a tribo de Judá, durante 7 anos e 6 meses. Depois Abner, filho de Ner, com os servos de Isbosete, filho de Saul, foi de Manaim para Gibeão. Foram também Joabe, filho de Zeruia, e os servos de Davi, e se encontraram com eles perto do tanque de Gibeão. Uns ficaram de um lado do tanque e os outros do outro lado. Então Abner disse a Joabe: levantem-se os jovens e lutem diante de nós. Joabe respondeu: está bem. Eles se levantaram e foram contados 12 de Benjamim e de Isbosete, filho de Saul, e 12 dos servos de Davi. E cada um agarrou o adversário pela cabeça e meteu-lhe a espada no lado, e assim morreram juntos. Então aquele lugar que fica próximo de Gibeão se chamou Elcate Azurim. Naquele dia houve uma batalha cruel, e Abner e os homens de Israel foram derrotados diante dos servos de Davi. Estavam ali os 3 filhos de Zeruia, Joabe, Abisai e Azael. E Azael era veloz como as gazelas do campo. Azael perseguiu Abner, seguindo-o sem se desviar nem para a direita nem para a esquerda. Nisso, Abner, olhando para trás, perguntou: és tu, Azael? Ele respondeu: sou eu. Então Abner lhe disse: desvia-te para a direita ou para a esquerda e pega um dos jovens e toma os seus despojos. Azael, porém, não quis desistir de persegui-lo. Então Abner voltou a dizer a Azael: sai de detrás de mim, para que eu não te mate e te jogue por terra. Pois como eu ficaria diante de Joabe, teu irmão? Porém, ele não desistiu de persegui-lo. Então Abner o feriu com a ponta da lança na barriga, de modo que a lança saiu pelas costas, e ele caiu ali e morreu naquele mesmo lugar. Todos os que chegaram ao lugar aonde Azael caíra morto paravam, mas Joabe e Abisai perseguiram Abner. E ao pôr do sol, eles chegaram à colina de Amá, que fica ao lado de Giá, junto ao caminho do deserto de Gibeão. As tropas de Benjamim se juntaram atrás de Abner e, formando-se num batalhão, tomaram posição no alto de uma colina. Então Abner gritou para Joabe: tu continuarás matando a espada para sempre? Não sabes que isso levará à amargura? Até quando te demorarás em ordenar às tropas que desistam de perseguir seus irmãos? Joabe respondeu: vive Deus, que se não tivesses falado, só amanhã cedo as tropas teriam cessado de perseguir cada um a seu irmão. Então Joabe tocou a trombeta e toda a tropa parou. E não perseguiu mais Israel nem continuou lutando. E Abner e os seus homens caminharam toda aquela noite pela Arabá. E passando o Jordão, caminharam por todo o Bitrom e chegaram a Manaim. Joabe voltou a perseguir Abner. Quando ajuntou todas as tropas, faltavam 19 homens dos servos de Davi e também Azael. Mas os homens de Davi haviam ferido de morte 360 homens de Benjamim, dentre os homens de Abner. E pegaram Azael e o sepultaram no sepulcro de seu pai em Belém. E Joabe e seus homens caminharam toda aquela noite e chegaram a Hebrom ao amanhecer do dia. Capítulo 3. A guerra entre a família de Saul e a de Davi foi longa, mas Davi se fortalecia cada vez mais, enquanto a família de Saul
ficava cada vez mais enfraquecida. Davi teve filhos em Hebrom. O seu primogênito era Amnon, de Ainoã, a jezreelita. O segundo, Quileabe, de Abigail, que havia sido mulher de Nabal, carmelita. O terceiro, Absalão, filho de Maaca, filha de Talmai, rei de Gesur. O quarto, Adonias, filho de Agite. O quinto, Cefatias, filho de Abital. E o sexto, Itreão de Eglá, também mulher de Davi. Esses foram os filhos de Davi que nasceram em Hebrom. Enquanto houve guerra entre as famílias de Saul e de Davi, Abner foi se tornando poderoso na família de Saul. Saul teve uma concubina, de nome Rispa, filha de Aiá. Isbosete perguntou a Abner: "Por que te deitaste com a concubina de meu pai?" Abner ficou furioso com a pergunta de Isbosete e disse: "Por acaso sou um cão inútil de Judá? Até hoje tenho sido fiel à família de Saul, teu pai, e a seus irmãos e seus amigos, e não te entreguei nas mãos de Davi. Mas agora tu queres me culpar por essa mulher. Assim que Deus me castigue como bem lhe parecer, se eu não fizer por Davi conforme o Senhor lhe jurou, de transferir o reino da família de Saul e estabelecer o trono de Davi sobre Israel e Judá, desde Dan até Berseba." Isbosete não pôde responder mais nada a Abner porque o temia. Então Abner mandou seus mensageiros dizerem a Davi: "De quem é a terra? Faze aliança comigo e eu serei contigo para resgatar para ti todo Israel." Davi respondeu: "Está bem, farei aliança contigo, mas uma coisa te peço. Quando vieres a mim, não entrarás na minha presença se primeiro não me trouxeres Mical, filha de Saul." Davi também enviou mensageiros a Isbosete, filho de Saul, dizendo: "Devolve-me minha mulher Mical, que eu desposei por 100 prepúcios de filisteus." Então Isbosete mandou tirá-la de seu marido, Paltiel, filho de Laís, que foi chorando atrás dela até Baurim. Então Abner lhe disse: "Volta para casa." E ele voltou. Então Abner disse aos anciãos de Israel: "Há muito tempo queríeis que Davi fosse vosso rei. Tornai-o agora rei entre vós, porque o Senhor disse a respeito de Davi: livrarei o meu povo da mão dos filisteus e de todos os seus inimigos por meio do meu servo Davi." Abner falou do mesmo modo a Benjamim e foi também dizer a Davi em Hebrom tudo o que Israel e toda a casa de Benjamim haviam resolvido. Abner foi encontrar-se com Davi em Hebrom, acompanhado de 20 homens. E Davi ofereceu um banquete a Abner e aos homens que estavam com ele. Então Abner disse a Davi: "Eu me levantarei e trarei ao rei meu senhor todo Israel, para que faça aliança contigo, e tu reinarás sobre tudo o que desejares." Assim Davi dispensou Abner e ele foi embora em paz. Os servos de Davi e Joabe voltaram de uma incursão trazendo consigo grande despojo, mas Abner já não estava com Davi em Hebrom, porque este o havia dispensado, e ele havia saído em paz. Quando Joabe chegou com todo o exército que vinha com ele, disseram-lhe: "Abner, filho de Ner, veio falar com o rei." E o rei o deixou partir e ele saiu em paz. Então Joabe foi ao rei e disse: "Que fizeste? Abner veio ao teu encontro? Por que deixaste que ele fosse embora, permitindo que saísse assim livremente? Bem conheces a Abner, filho de Ner. Ele veio te enganar, conhecer tuas estratégias de guerra e tudo quanto fazes." Então, saindo da presença de Davi, Joabe enviou mensageiros atrás de Abner, que o fizeram voltar do poço de Sira, sem que Davi o soubesse. Quando Abner voltou a Hebrom, Joabe o chamou à parte, na porta de entrada, para lhe falar em segredo. E ali o feriu na barriga, e ele morreu por causa do sangue de Azael, irmão de Joabe. Quando Davi soube, disse: "Eu e o meu reino somos inocentes do sangue de Abner, filho de Ner, para sempre diante do Senhor. Que Joabe e toda a família de seu pai seja culpada, e nunca falte quem tenha fluxo ou lepra, quem precise de muletas, quem seja ferido à espada, ou quem passe fome na família de Joabe." Joabe e seu irmão Abisai mataram Abner porque ele havia matado o irmão deles, Azael, na batalha de Gibeão. Davi disse a Joabe e a todo o povo que estava com ele: "Rasgai as vestes, vestivos de pano de saco e ide lamentando diante de Abner." E o rei Davi ia seguindo o caixão. Sepultaram Abner em Hebrom, e o rei chorou em alta voz junto da sepultura de Abner, e todo o povo chorou também. O rei lamentou por Abner: "Abner tinha que morrer como morre um vilão? As tuas mãos não estavam atadas, nem os teus pés presos por grilhões, mas caíste como quem cai diante dos filhos do mal." Então todo o povo tornou a chorar por ele.
Depois disso, todo o povo veio fazer com que Davi comesse alguma coisa enquanto era dia. Mas Davi jurou: que Deus me castigue como quiser, se eu provar pão ou alguma outra coisa antes do pôr do sol. Todo o povo notou isso e pareceu-lhe bem, assim como tudo quanto o rei fez pareceu bem a todo o povo. Assim, naquele mesmo dia, todo o povo e todo Israel entenderam que o rei não desejava que matassem Abner, filho de Ner. Então o rei disse aos seus servos: não sabeis que hoje caiu em Israel um líder, um grande homem? Mas eu hoje estou fraco, embora ungido rei. Esses homens, filhos de Zeruia, são fortes demais para mim. Que o Senhor retribua ao malfeitor conforme a sua maldade. Capítulo 4. Quando Isbosete, filho de Saul, soube que Abner morrera em Hebrom, perdeu o ânimo, e todo Israel ficou perturbado. Isbosete, filho de Saul, contava com 2 chefes de guerrilha. Um deles se chamava Baaná, e o outro, Recabe, filhos de Rimão, o Berotita, dos filhos de Benjamim. Berote era considerada parte de Benjamim. Os Berotitas haviam fugido para Gitaim, onde habitam até o dia de hoje. Jonatas, filho de Saul, tinha um filho deficiente dos pés. Ele tinha 5 anos de idade quando a notícia sobre Saul e Jonatas chegou de Jezreel. Sua ama o tomou e fugiu, e na pressa da fuga, ele caiu e ficou aleijado. Ele se chamava Mefibosete. Recabe e Baaná, os filhos de Rimom, o Berotita, foram à casa de Isbosete no calor do dia, quando ele estava deitado ao meio-dia. Entraram ali no interior da casa, como se viessem buscar trigo, e o feriram na barriga. Depois, Recabe e Baaná, seu irmão, fugiram. Eles haviam entrado na casa quando ele estava deitado na cama, no seu quarto de dormir. Então o feriram e o mataram. Depois, cortaram-lhe a cabeça e a levaram, andando a noite toda pelo caminho da Arabá. Assim, levaram a cabeça de Isbosete a Davi em Hebrom e disseram ao rei: aqui está a cabeça de Isbosete, filho de Saul, teu inimigo, que procurava a tua morte. Assim o Senhor vingou hoje ao rei, meu senhor, de Saul e da sua descendência. Mas Davi respondeu a Recabe e a Baaná, seu irmão, filhos de Rimom, o Berotita: vive o Senhor, que livrou a minha alma de toda angústia. Se ao que me veio dizer, Saul foi morto, pensando que dava boas notícias, eu logo o apanhei e o matei em Ziclag, como recompensa pela notícia, com muito mais razão, quando homens cruéis mataram um homem justo em sua casa, sobre a sua cama, não deveria eu requerer o sangue de vossas mãos e vos exterminar da terra? Então Davi deu ordens aos seus servos, e eles os mataram e cortaram-lhes as mãos e os pés, e os penduraram junto ao tanque de Hebrom. Mas pegaram a cabeça de Isbosete e a sepultaram no sepulcro de Abner, em Hebrom. Concluímos mais um dia do programa de leitura da semana 16 do Ano Bíblico 2024. Se esse conteúdo tem abençoado você, aproveita para se inscrever no canal, curtir esse episódio e, claro, compartilhar com mais alguém. Vamos avançar juntos por essa jornada maravilhosa pela Palavra de Deus. E amanhã a gente se encontra aqui de novo. Deus abençoe você.